anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente da terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Para quem é de bom dia, e boa noite para quem é de boa noite, e boa tarde para quem é de boa tarde. Lembrando a todos e a todas, que bom que você está conosco em nossa rede social. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Lembrando que nós somos aqui apenas 3.800 pessoas em nosso canal. Então você pode inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E você que está no WhatsApp, pode compartilhar, pode comentar. Ontem eu quero mandar um abraço logo no começo, né? Para depois não chorar para mim de novo. Meu amigo Diogo Pneus aqui em Japeri, né? Meu carro quando dá problema eu vou lá pedir para ele me socorrer. Então, mando um abraço pro Diogo Pneus logo no começo do encontro, que ele me cobrou ontem. Também meu amigo Carlinhos, que outro dia mandou para mim um recadinho, né? Daniel, nós não vai para lugar nenhum. É verdade, Carlinhos. Bem, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, pela amizade. Mas hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. É a continuação do Evangelho de ontem. Nós lemos ontem Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. É o versículo de ontem, né? Bem, caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e hoje nós vamos refletir sobre essa parábola do semeador. E ao mesmo tempo nós vamos falar sobre o desafio do mundo atual, ou seja, temos a guerra da Ucrânia, a questão palestina, tá lá aquele conflito lá, vai ou não vai? Trump vai jantar e diz, eu tô muito triste com Putin, tô Putin com Putin. Fazer o quê, né, Trump? Você o quê? Mas também lá nos Estados Unidos, teve lá um cidadão que fez um comentário, não foi nem ofensivo, a situação da morte lá do Kirk, aquele ativista trumpista que foi assassinado, e aí o Trump foi e mandou, tiraram o programa do cara do ar, né, e mandaram o cara embora. E agora foi falado que todo mundo que quiser se meter ou criticar o governo Trump vai sofrer sanções. Cadê a liberdade de expressão que você, bolsonarista, tanto cobra aqui no Brasil? Não vejo nenhum bolsonarista criticando isso. Também é aquele. Não vi nenhum bolsonarista criticando a PEC da blindagem. Não vi. Ué, vocês falam tanto em ser anticorrupção, mas não criticaram a PEC da blindagem. O negócio é pedir anistia. Tá igual aquele cachorro, nós vimos o desenho Dica de Carissa na década de 80, né? Medalha. No caso deles é anistia. Bom, e recentemente, com a PEC da blindagem, nós temos aí uma tristeza para dizer. 195 deputados que se dizem católicos, Frente Parlamentar Católica, segundo o site oficial, né, da Câmara, 149 votaram sim pela PEC da blindagem, pela PEC da bandidagem. E 33 votaram não. 13 se ausentaram, ou seja, eu não quero me envolver nessa parada. E a CNBB já se manifestou. A Conferência Nacional dos Bispos já deixou bem claro que não concorda. E já sabemos já o que vai acontecer. O STF já foi acionado, né, por mais de um partido, e ele vai meter a caneta. E vão dizer que estamos vivendo uma ditadura. Mas deixa quieto. Você que está aí do outro lado, que discorda de mim, da minha opinião, pode opinar. E você que concorda, também pode opinar também. Bom, e não se trata de julgar a fé ou julgar a prática desses católicos, mas de questionar como que um católico vai querer algo escondido, algo secreto. Confissão é pecado? Só a confissão que pode ser secreto, por enquanto. Mas deixe quieto. E a gente vai olhar para o Evangelho de hoje, que é mais interessante nesse momento, né? Bom, a parábola de hoje é a parábola do semeador, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. Vemos Jesus rodeado com uma multidão de pessoas vindas de várias cidades. Interessante que isso nos lembra que a palavra de Deus, ela não fica presa, a gente fala cidade, mas não fica presa a uma igreja, a um grupo político, a um grupo ideológico, mas ela é ampla,
era não apenas um ensinamento individual, era uma semente lançada no meio do povo, de diversas culturas. Cada pessoa traz no seu interior seu próprio solo, seu interior. O semeador, aqui no contexto teológico, representa Jesus e todos os que anunciam o Evangelho. A semente é a palavra de Deus, mas o que vemos são diferentes tipos de solo. Bem, o caminho endurecido, o solo bem assim cheio de coisa endurecida devido ao sofrimento da vida, o solo pedregoso, né, e espinhoso, e finalmente a terra boa e fértil. E a pergunta que se faz aqui, nesse momento, bem no meio da nossa reflexão, aos 5 minutos e 43 segundos, qual solo nós temos em nosso coração? Qual solo habitamos e temos dentro de nós? Como que nós estamos vivendo, estamos acolhendo a palavra de Deus? Esse mês, na Igreja Católica, é o mês dedicado à Bíblia. Estamos aí com o estudo com o livro de Romanos. E por ser um livro que estuda, por falar de Romanos, nós temos aí série de comunidades, paróquias, igrejas, fazendo uma série de estudos. Inclusive a Catedral de Santo Antônio vai promover agora, né, aqui em Nova Iguaçu, do dia 23 ao 25, se estiver errado não me processo por causa disso, com Francisco Rufino, uma formação sobre o livro de Romanos. Será que nossa preocupação, a pergunta que faz, e distrações e a nossa idolatria no consumismo, no Deus dinheiro, cegam a gente e endurece para que a semente não brote? Aqui nós podemos olhar que esse texto do semeador, ele aparece nos 3 evangelhos. Ele aparece no evangelho de Mateus, que nos fala da compreensão que da colheita sobreabundante, Mateus 13, aparece também em Marcos capítulo 4, que nos lembra que a semente cresce de forma misteriosa e eficazmente. E Lucas nos convida à introspecção e à meditação dessa perseverança. O interessante é que esse evangelho aparece em tempos diferentes na liturgia da Igreja Católica. Aparece hoje, 24º sábado do tempo comum, aparece lá na terceira quarta-feira do tempo comum do ano par, né, no Evangelho de Marcos, e também aparece lá no domingo, no Evangelho de Mateus, 10º domingo do tempo comum, no ano A. Ou seja, a gente vê claramente que é uma passagem tão importante que aparece 3 anos seguidos em momentos diferentes. Aparece lá em fevereiro, aparece lá em abril e aparece agora nesse período de setembro, outubro. E lembrando que a tradição apatrística, os pais e mães da igreja, ensina que cada ser humano é uma mistura de estrada, pedra, espinho, terra boa. E Orígenes já dizia que o crescimento espiritual ele é gradual, ou seja, Agostinho lembra que apenas o Espírito Santo torna fértil o nosso interior. E São João Crisóstomo nos alerta sobre os espinhos sutis que destrói e que acabam com a nossa chance de deixar a semente perseverar e frutificar. E sem esquecer que Paulo apóstolo, falava assim: um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, não é o esforço humano sozinho, não depende de você. Às vezes nesse setembro amarelo, onde estamos vivendo aí as pessoas que têm depressão, as pessoas que vivem esse fantasma, que é uma doença, a gente às vezes quer fazer tudo sozinho. E aqui Paulo fala, não depende de você sozinho. É uma comparação da graça de Deus. O solo fértil é aquele que se deixa moldar pelo Espírito Santo. É aquele que trata a fé como, não como mercadoria, não vive uma teologia da troca, do favor. Bom, e a gente lembra claramente, setembro amarelo, se você tem depressão, se você está passando uma dificuldade, não deixe de pedir ajuda, não deixe de ligar para os seus amigos. Eu sempre falo para os meus amigos, abram a porta das suas casas, abram os seus ouvidos, sem julgamento, sem crítica, para poder, vamos dizer assim, valorizar a vida. Plantar a semente boa também é saber ouvir e saber regar. Eu vou parando por aqui, peço a você de seu like, seu comentário é muito importante para nós, para que possamos continuar produzindo. E eu peço a você, não esqueça, amanhã, domingão, estaremos juntos novamente, mas só no YouTube, quem está no WhatsApp.
nos encontramos aqui às 5 da manhã. Eu sou Daniel Nonato. A gente se dá. Põe a semente da terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não